Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar das ações da JHSF. Vamos trazer aqui números do primeiro tri, vamos trazer também notícias importantes sobre o embargo, das obras lá do Boa Vista Village lá em Porto Feliz. Tem também notícias sobre aí a venda minoritária de participação da empresa em alguns shoppings que a empresa possui. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like e faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal interagir com a galera. Se é mais converseiro, bora pro que interessa, bora falar de JHSF. Bom, não é novidade que a JHSF é uma das ações que eu tenho em carteira, Por dois motivos. Primeiro, por ser uma empresa que tem uma receita bem diversificada, que permite essa receita ser recorrente. E depois, por ser uma empresa que também distribui dividendos mensais, dividendos que chegam ali a se aproximar de 10%. Não é nada mal, Não é toda empresa na bolsa que distribui dividendo mensal. É uma empresa que também foca no crescimento, A JHSF estava no meio de um imbróglio envolvendo as suas obras do Boa Vista Village em Porto Feliz. Veio uma juíza vaso do inimigo, emitiu a liminar, mandou embargar tudo, mandou parar todos os trem. Aí estava se desenrolando. O jurídico da empresa trabalhando em cima, conseguiu reverter, Agora a Justiça de São Paulo suspendeu os embargos. Por que esses caras, ou melhor, essa vaso do inimigo aí não vai embargar a invasão do MST por aí, velho? Não, eles querem embargar, eles querem bloquear, eles querem coibir o que está trazendo progresso para o país, É Brasil, mas a empresa conseguiu reverter. Isso na época acabou derrubando a cotação. Depois da notícia da suspensão desses embargos aí, as ações até subiram um pouco, mas estão ali em R$ 4,15. Isso aí até foi bom, Porque possibilitou as ações caírem um pouco e a gente comprar um pouquinho mais barato. Também não foi de tanto ruim não. A males que vem para bem, A empresa também divulgou que está vendendo participações minoritárias nos seus shops para o fundo da XP, Então todos os shops da empresa vai vender uma quirelinha ali, da participação minoritária que ela tem nesses shops aí. Mas não quer dizer que a empresa vai vender os shops, doido. Não é assim. Vai vender uma quirela do que ela tem. Vai ainda continuar com os shops, que é um braço de receita recorrente que a empresa tem. Agora vamos para os números do primeiro tri de 2024, que parte do mercado aí considerou números mistos, Eu particularmente considerei um resultado ok, um lucro que mais que dobrou, Vamos dar uma olhada, depois nós voltamos. Dando uma olhada aqui no resultado consolidado, nós vemos números mistos, enquanto algumas linhas ficaram abaixo, outras linhas ficaram acima. Como por exemplo, a receita bruta, que ficou 8,5% menor, a receita líquida ficou 9,2% menor também, o resultado bruto 8,9% menor, a margem da receita líquida ficou 0,2 pontos percentuais acima. A receita bruta atingiu 321,4 milhões de reais nesse primeiro tri, enquanto a receita líquida ficou em 293,6 milhões de reais. As despesas operacionais caíram, isso é muito bom, 36,1%. As despesas com vendas também, despesas administrativas também caíram 9,9%. Nós vemos aqui a variação da apreciação das PPIs, que é o preço de paridade de importação. Isso aqui está atrelado ao querosene de aviação que a empresa comercializa por possuir aí um aeroporto executivo. E variou 53,1% positivamente. O resultado operacional ficou em 236,6 milhões de reais, um acréscimo de 38,9%. O EBITDA ficou 31,3% maior, isso aqui é muito bom, 252 milhões de reais. Além das PPIs, tivemos também eventos não recorrentes, 77,1% menor, e os eventos não caixas, 41% menor. Nós vimos um EBITDA ajustado de 123,2 milhões de reais, um acréscimo de 2,3%, com margem em 41,9%, um acréscimo de 4,7 pontos percentuais.
O resultado financeiro líquido foi negativo em 44,3 milhões de reais, porém uma queda de 29,7%. Tivemos aí imposto de renda e CSLL, que cresceram 24,7%. O resultado líquido, que é o lucro ou prejuízo, né, foi positivo, um lucro de 142 milhões de reais, mais que dobrou, né, crescendo aí 112,2%, com a margem líquida de 48,4%, um acréscimo de 27,7 pontos percentuais. Olhando o resultado dos negócios de renda recorrente, né, a gente vê um crescimento na receita bruta de 23,8%, crescimento de 23,6% da receita líquida, crescimento do resultado bruto de 30,2% e a margem dessa receita líquida crescendo 2,6 pontos percentuais. As despesas caindo bastante aqui, né, tanto as despesas operacionais quanto as despesas administrativas. O EBITDA crescendo 53,8%, ficando em 227,5 milhões de reais. O EBITDA ajustado crescendo 45,2%, ficando em 98,3 milhões de reais, com margem líquida crescendo 6,5 pontos percentuais, ficando em 43,3%. E o lucro ficando em 133,2 milhões de reais, um crescimento de 154,8%. Olhando o resultado aqui por segmento, nós vemos que no segmento de shops, a receita bruta cresceu 22,7%, a receita líquida 20,4%, ficando em 72 milhões e meio de reais, com a margem líquida de 70,5%, crescendo 2,3 pontos percentuais. O resultado bruto ficando em 51,1 milhões de reais, crescendo 24,5%. As despesas cresceram um pouco, né? 5,4% das despesas com vendas e crescendo 18,6% nas despesas administrativas. O EBITDA cresceu 50,8%, ficando em 173,4 milhões de reais. Isso aqui é bastante coisa, né? O EBITDA ajustado crescendo 32,5%, a margem líquida ficando em 58,5%, crescendo 5,3 pontos percentuais. O resultado líquido do segmento de shoppings foi um lucro de 107,7 milhões de reais, mas que dobrou também 102,9%, com margem crescendo 60,5 pontos percentuais, ficando em 148,7%. No segmento de hospitalidade e gastronomia, nós vemos o seguinte: uma receita bruta crescendo 4,2%, a receita líquida 4,5%, ficando em 87,6 milhões de reais. Um resultado bruto crescendo 50,3%, com margem de 31,6%, crescendo 0,3 pontos percentuais. As despesas foram mistas, enquanto cresceram as despesas com vendas, as despesas administrativas caíram, né? O EBITDA caiu 2,7%, ficando em 16,6 milhões de reais. O EBITDA ajustado caiu 9,6%, com a margem também caindo 3 pontos percentuais, ficando em 19,5%. O resultado líquido foi um lucro de 2 milhões e meio de reais, revertendo um prejuízo de 6 milhões e meio de reais, né? A margem ficou positiva em 2,9%, crescendo 10,7 pontos percentuais. No segmento de aeroporto, nós vemos uma receita que cresceu 58%, uma receita bruta ficando em 45,6 milhões de reais, e a receita líquida crescendo 58,9%, ficando em 43,2 milhões de reais. O resultado bruto ficando em 15,8 milhões, crescendo 71%, com margem de 36,6%, crescendo 2,6 pontos percentuais. As despesas cresceram bastante aqui, né? As despesas operacionais 33,5%, despesa com vendas crescendo 299,1%, despesas administrativas crescendo 1,4%. O resultado da paridade de preço de importação foi uma queda aí de 359,5%. O resultado operacional 15,3 milhões de reais, crescendo 78,8%. O EBITDA cresceu 55,7% nesse segmento de aeroporto, ficando em 18,9 milhões de reais. Tiveram aqui eventos não recorrentes, efeitos não caixas, né, as PPIs. O EBITDA ajustado cresceu 52,7%, ficando em 20,4 milhões de reais, com margem de 47,2%, caindo 1,9 pontos percentuais. O resultado líquido foi um lucro de 12,6 milhões de reais, um salto de 645,6%, com margem líquida ficando em 29,3%, crescendo 23,1 pontos percentuais. Aqui nós vemos os movimentos que cresceram 66,9% e os litros abastecidos 67,1%. Vieram praticamente
quase em linha com o que foi divulgado nas prévias, né? Temos aqui também a alocação residencial e clubes. O resultado foi o seguinte: uma receita bruta crescendo 217,4%, receita líquida crescendo 215,8%, o resultado bruto crescendo 183,6%, a margem ficando em 89,8%, uma queda de 10,2 pontos percentuais. As despesas cresceram bastante, né? 672,1%. O resultado operacional cresceu 157,4%, ficando em 17,8 milhões de reais. O EBITDA cresceu 172,9%, ficando em 18,9 milhões de reais. Nós vemos um EBITDA ajustado de 18,8 milhões de reais, crescendo 182,2%, com margem que teve uma queda de 10,5 pontos percentuais, ficando em 87,7%. O resultado líquido foi um lucro de 11,6 milhões de reais, crescendo 57,8%. Aqui nós vemos o resultado do segmento de incorporação, que foi o mais fraco, né, de todo o resultado da empresa. Uma receita bruta caindo quase 50%, a receita líquida idem, né, ficando em 66,5 milhões de reais. O resultado bruto caindo 47,9%, com margem ficando em 63,6%, crescendo 1,5 pontos percentuais. As despesas operacionais caíram 74,9%. O resultado operacional caiu também 36,4%, ficando em 36,2 milhões de reais. O EBITDA caiu 36,2%, ficando em 37,1 milhões de reais. O EBITDA ajustado caiu 42,5%, ficando em 37,1 milhões de reais. O resultado líquido foi um lucro de 35,2 milhões de reais, uma queda nesse lucro de 9%, com a margem crescendo um pouco aí, 23,3 pontos percentuais, ficando em 52,8%. Né? Nós vemos a empresa com uma dívida bruta de 4 bilhões de reais, pouco mais de 4 bilhões de reais, um crescimento de 22,6%, né? Dívida conversível, 120,6 milhões de reais, caixas e equivalente de caixas, 1.530,3 milhões de reais, crescimento de 137,5%. Contas a receber, 1.232 milhões e 200 mil reais, ficando aí no 0 a 0, né? Uma dívida líquida de 1.120 milhões de reais, um crescimento de 21,8% nessa dívida líquida. Mas a empresa possui aí mais caixa do que dívida, né? Dívida sobre o EBITDA, uma alavancagem de 1,64 vezes. Bom, nós vimos aí que o segmento de incorporação foi mais fraco, né? Caindo praticamente em todas as linhas, mas os demais segmentos foi bastante positivo, né? Parte de shops, aeroportos, a parte de hospedagem e gastronomia foi um pouquinho ali, né? Cresceu aqui, caiu ali, mas no geral eu considerei um resultado bastante positivo da JHSF, o lucro superior a 140 milhões de reais, né? E que continue dessa forma aí, que a empresa continue focada em lucratividade e expansão. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!